Então vamos começar a aula. Hoje nós vamos trabalhar com autocorrelação espacial. Então, hoje a aula vai ser praticamente teórica. A parte prática nós vamos fazer na aula que vem. Então eu queria pedir para, se possível, todo mundo desligar os computadores, tá? As telas. Vamos focar só aqui na aula dispositiva, tá bom? Então tá. Vamos lá. O que nós vimos até agora no curso? Nós começamos algumas coisas que nós vimos. Questão da importância do espaço para o planejamento territorial. Vocês lembram da aula 2, que a gente trabalhou com dados espaciais? Agora a gente vai voltar a trabalhar com dados espaciais de novo. De uma maneira aplicada, usando os conceitos de estatística que a gente já utilizou, que a gente já aprendeu nas últimas aulas. Então, você lembra que a gente viu que os dados espaciais eles são especiais? Lembra que a gente olhou a questão da dependência espacial, que às vezes os dados variam no espaço, a gente viu aqueles exemplos. E também trabalhamos com as estruturas de dados espaciais. A gente trabalhou com matrizes e vetores, fez aquele exercício de juntar a base de shapefile com a base de dados que veio em CSV, sistema parte prática. E depois nós começamos a trabalhar com estatística. A parte de estatística a gente viu média, desvio padrão, variância, correlação, teste de hipótese, distribuição normal, já viu um bocado de coisa. Então, na última aula a gente viu correlação entre variáveis. Vocês lembram o que é correlação? Alguém pode relembrar o que é? Só a ideia geral, para que serve? É ver se as variáveis influenciam em outra? Exatamente. Ver se elas variam no mesmo sentido, né? Na mesma proporção. Exatamente. Ou em sentido contrário, né? E aí nós vimos como é que a gente calcula a covariância e da covariância como calcula o coeficiente de correlação. Ou seja, pega a covariância e divide pelos desvios padrões, acha um valor que vai de 1 a menos 1. 1 varia no mesmo sentido. Menos 1 varia no sentido contrário. E 0 independe. Né? E a gente viu como que faz um teste de como se que a gente testa para ver se esse valor desse coeficiente de correlação, se ele é significativo ou não. Aí a gente viu a questão de teste de hipótese. Hipótese nula, a gente rejeita a hipótese nula e aí fala que a nossa hipótese de experimento é verdadeira. Certo? Bom, agora a gente vai, por enquanto a gente viu o quê? A gente viu mapas mostrando as variáveis e a gente viu estatística. Então na hora da gente juntar essas coisas, usar a questão da localização espacial para algo mais além do que simplesmente mostrar um mapa das variáveis. Ou seja, já fizeram a parte exploratória, que vocês mostraram na apresentação dos trabalhos de vocês, como estão as variáveis no mapa. Agora a gente vai começar a trabalhar com algo um pouco mais complexo do que isso. Bom, primeira coisa, só um princípio. Questão da escala geográfica, agregação e nível de detalhamento, eles são muito importantes para os tipos de técnicas que a gente vai utilizar nessa aula. Ou seja, se você está vendo, vai analisar os dados a nível de dado censitário, ou se vai agregar para distrito ou para o município, vai dar uma diferença, pode dar uma diferença muito grande no seu modelo. Então, queria dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem os dados aqui para o setor censitário. Pensa que cada quadradinho do setor censitário. Aí, quando a gente cria um modelo linear, por exemplo, a linha que melhor resume os nossos dados é essa daqui. Então, o que ela tem? A gente vai trabalhar mais com regressão linear nas aulas para frente, mas só para vocês terem uma ideia. Esse R2 mostra como... A gente viu esse R2 na aula passada, não viu? Que é o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Mostra que a nossa reta, ela explica 69%, ou seja, essa variável aqui explica 69% o que essa variável aqui faz. A segunda variável, né? Aí, e ela tem uma certa inclinação.
que é essa daqui, 0,75. Cada vez que esse aqui aumenta 1, esse aqui vai aumentar 0,75. Agora, vamos supor que a gente vai agregar. O que a gente faz? Cada 2 quadradinhos aqui a gente vai agregar num só, tirando a média. Vamos supor que essa operação é quando a gente está agregando setor censitário em distrito, por exemplo. Aí, se a gente faz o mesmo histograma, não, o mesmo diagrama de dispersão, com a mesma linha reta aqui, o resultado vai dar diferente. Olha só, explicou 81% e a inclinação ficou diferente. E agora se eu fosse agregar de outro jeito, em vez de agregar cada 2 quadradinhos, se eu fosse agregar cada 2 assim, desse jeito, que a gente está fazendo aqui embaixo. Lembra, esse aqui é uma variável, essa é outra variável, a gente está relacionando uma a outra, né? Pegando os dados do mapa. Aí esse aqui deu 88%. Olha só, critérios de agregação diferentes, deram resultados diferentes. E normalmente, isso aí não é sempre, mas normalmente, quanto mais desagregado o dado, mais variado, mais disperso ele é. Por quê? Oi. Esse R é o tamanho do efeito? O R2 é quanto que a variação dessa variável no eixo X explica a variação da outra variável no eixo Y. Então quer dizer, 69% da variação da variável Y pode ser explicada pela variação da variável X aqui. Não é o tamanho do efeito, então. Também pode ser o tamanho do efeito, você pode pensar nisso. Quer dizer, quanto maior o efeito, mais o tamanho... Não, acho que talvez o tamanho do efeito que você está falando pode ser esse aqui de cima, 0,75. Significa assim, cada vez que esse aqui aumenta em 1, esse aqui vai aumentar em 0,75. É isso que você está querendo dizer com o tamanho do efeito? É aquele R que estava no livro. Não, aí sim, exatamente. Esse aqui é justamente aquele R no livro que está ao quadrado. Ele está elevado ao quadrado. Isso. Quando você eleva o R ao quadrado, o que acontece? Você acha esse coeficiente de determinação, que ele fala assim, o quanto que a mudança nenhuma explica na outra, certo? Eu vou passar aqui para vocês a lista de presença, certo? Quem está faltando para apresentar a análise exploratória do trabalho? Só você? Todo mundo aqui já apresentou? Não, eu submeti depois, não sei se você ver. Mas colocou no escaninho? Isso, porque Tá. você falou para fazer. Isso, ótimo, beleza. Bom, teve alguém que teve dificuldade para fazer o exercício relacionado a correlação, exercício de correlação da aula passada? Tive um pouquinho de dificuldade de interpretar depois, que eu não sabia o segundo valor que aparece. Eu não sabia se ele era o valor normal ou se era o contrário dele. Tipo, por exemplo, se ele era, por exemplo, 7% ou se era 93%. Sim, ele é quanto menor seria melhor. Então 0,05 ou menor significa que seria significativo. Aí o seu deu maior ou menor que 0,07? 0,7. Então quer dizer, tem uma dificuldade aí de aplicar essa sua relação lá. O meu deu o coeficiente de Pearson, deu 0,07. A significância ou o coeficiente? O coeficiente. 0,07. Próximo de zero, né? Aham. Quer dizer que tem pouca relação. Isso, mas foi Não, significativo? aliás, não existe muita relação. Isso, E aí a significância deu 0,1%. 0,1. Então, quer dizer, se fosse 0,05, ainda podia falar que era significativo. Aliás, deu 0,01. 0,1.
Não, então você pode falar que é significativo, mas ele explica pouco, mas ele explica. Não sei se isso... Aí você pode interpretar isso, pode ser porque tem vários outros fatores, né? Mas então ele explica. Só que às vezes ele não explica tanto. Quer dizer, pode ter muitos outros fatores lá. Às vezes acontece isso, o efeito é pequeno, mas existe, né? Talvez assim, se o efeito é pequeno, se você tiver tempo, você pode pensar. Se você tiver tempo, você pode pensar assim, será que vale a pena colocar uma outra variável para ajudar a ver se a outra variável vai explicar, ajudar a explicar um pouquinho mais, né? Ou então você pode pensar aquelas outras coisas que a gente viu nas aulas passadas, que, por exemplo, igual o seu também, não é que deu um valor alto também? Pode pensar, a relação parece que está linear quando você cria o diagrama de dispersão? Pode ser que ela não está linear, né? Não sei, pra mim tava bem disperso, na real. Bem disperso um borrão, né? Tava, mas tipo, tava bem borrão aqui, assim, vinha só um pouquinho e tinha dois jogados, assim, não sei o que era. Parecia não linear. Não, outra coisa que você pode ver, que pode dificultar, por exemplo, essa questão dos valores, dos outliers, que pode estar afetando. Então, se você faz uma transformação que diminui os outliers, por exemplo, uma raiz quadrada, um logaritmo, quer dizer, você testou só com a variável simples, você não transformou ela, não. Tenta com ela transformada e ver se funciona. Mas aí eu tenho que transformar as duas variáveis? O ideal você pode fazer testes também e ver, tá bom? Outra coisa que você pode fazer qual que é a sua escala de análise? Distrital. Mas de um município. De São Paulo. São Paulo. Bom, e os dados que você tem é só para São Paulo, né? Porque uma ideia que você pode fazer para tentar aumentar, se a sua significância não ficou boa, é você aumentar a quantidade de elementos na sua amostra. Quanto mais elementos, maior é a chance do resultado dar significativo. Então, por exemplo, eu lembro do seu caso, né? Foram muitos elementos, não foi isso? Quantos que eram? Quase 12 mil. 12 mil. Então, quer dizer, mesmo que o efeito fosse pequeno, você consegue ter uma certeza do que você está falando. Agora, se os seus elementos fossem 30, aí provavelmente você não conseguiria um valor P tão significativo assim. Então, você pode começar a pensar essas coisas também. Mas se não tiver jeito de aumentar os elementos, aí tem que tentar fazer com o que você tem. Aí não tem jeito, tá bom? Bom, então vamos retornar aqui. Então todo mundo conseguiu entregar, alguém não conseguiu entregar o exercício? O último eu não consegui ainda, porque eu estava com problema da vírgula lá. Ah tá, mas agora já vai conseguir, né? Sim. Então tá, beleza. Bom, então agora a gente já viu a questão da agregação. Então, outra questão, assim, às vezes a pessoa está trabalhando com setor censitário e não consegue fazer, ela consegue agregar por distrito e dá certo o modelo dela. Acontece, né? Quer dizer, são outras possibilidades, mas dá mais trabalho para fazer, mas é possível também. Bom, agora vamos ver outra questão de outros princípios. As diferentes medidas do mundo real, elas covariam. Ou seja, a gente pode pensar como que certas variáveis, elas variam no espaço de uma maneira semelhante. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar investimento no sistema público de transporte, por exemplo, cria um monotrilho, um metrô, alguma coisa assim. Aí você faz uma avaliação de como que os preços, quando você está mais perto da estação, ou quando está mais perto do sistema de transporte, o preço dos lotes aumenta em relação aos que estão mais longe. Ou seja, você tem uma variação no espaço. Isso a gente não tinha, se a gente trabalhar só com os dados tabulados nesse PSS, a gente não conseguia ver. Com o mapa a gente já consegue. Vocês podem falar outros exemplos de algum caso de uma variável que ela varia no espaço assim desse jeito? Não sei se aquele mapa de renda que eu tinha mostrado, que apareceu quanto mais perto de vocês, né? Mas a maior
Exatamente. Esse é um caso típico. Alguém mais tem algum exemplo? Variação no espaço? Alguma coisa relacionada a algum determinado tipo de comércio em relação ao centro também? Os centros normalmente têm mais lojas do que as áreas mais... Pode ser também. Área de risco. Área de risco como? Por exemplo. Quer dizer, estaria como que ela seria influenciada em questão? São Caetano do Sul tem bastante, uma cidade pequena, mas tem bairros que você tem conhecimento que alagam facilmente. Cai uma chuvinha e Tá. Então quer dizer, essa questão varia no espaço, né? Isso. Certo, a gente pode pensar, talvez alguma característica que faz, por exemplo, estar perto do rio, né? Ou pode estar relacionado com a declividade, alguma coisa assim. A gente pode pensar nessas coisas, mas é isso mesmo. Então, essa questão da proximidade, ela é muito importante para a gente aprender, para a gente trabalhar com essas relações espaciais. Inclusive para a gente quantificar e trazer ela para a estatística. E a gente vai trabalhar um pouco com isso na nossa aula. E outra questão também que é interessante é essas representações incompletas. Porque muitas vezes assim, a gente tem mostrando um mapa, por exemplo, pode ser com setores censitários. Aí tem um setor que você não tem o dado de renda, né? Que a gente deu esse exemplo da renda. Aí o que você faz? Você pensa assim, provavelmente a renda nesse lugar que está faltando deve ser mais próxima dos vizinhos. Melhor do que simplesmente você colocar só a média da cidade inteira, né? Então quer dizer, é o espaço te dando um elemento para você conseguir estimar melhor um valor que está faltando. Bom, aí a gente vai entrar na lei de Tobler. Essa lei eu mostrei metade dela para vocês na aula 2. Agora vocês vão ver a lei completa. Vamos lá. No mundo, todas as coisas se parecem, mas as coisas mais próximas são mais parecidas do que aquelas mais distantes. É justamente essa ideia que a gente falou da renda. Se a renda está diminuindo do centro para a periferia, dois setores muito próximos, eles tendem a ter renda semelhante. Então, o Valdo Tobler anunciou isso em 1979 e trabalhou na parte matemática de como estimar isso. Então, é isso que a gente vai chamar de autocorrelação espacial. Vocês lembram da segunda aula que a gente estudou isso? É justamente essa medida com que dois elementos que estão próximos se parecem entre si e elementos que estão mais distantes se parecem menos. Da mesma forma que a gente pode falar em autocorrelação espacial, que é o foco dessa aula, a gente também pode falar em autocorrelação temporal. O que é isso? Quando você tem, por exemplo, um dado que é medido todo dia, por exemplo, numa estação, por exemplo, a temperatura numa estação meteorológica. Você tem uma tendência de que esses valores vão subindo aos poucos e descendo aos poucos ao longo do ano, dependendo da estação. Está indo para o inverno, vai diminuindo a temperatura aos poucos. Lógico que tem uma variaçãozinha, né? Mas a gente tem essa tendência geral. Vai chegando no verão, a temperatura aumenta. Então, da mesma forma, tudo que a gente pode usar para correlação espacial, se a gente pensar que o nosso gráfico não é latitude e longitude, mas é tempo, por exemplo, uma delas, a gente pode utilizar para autocorrelação temporal. Mas isso não é o foco do nosso curso, não. O nosso foco é autocorrelação espacial. Mas eu estou dando essa dica para vocês, que o que a gente pode fazer para o espaço, a gente também pode fazer para o tempo. Bom, então, essa lei de Tobler é a definição da autocorrelação espacial. Certinho, né? Só que a autocorrelação espacial positiva.
a gente vai ver que, na verdade, nem todos os fenômenos são desse jeito que o Waldo Tobler falou. A gente fala positiva, é justamente quando um fenômeno que, quando eles estão próximos, eles se parecem. Então, o que acontece? Existe uma tendência, que a gente falou autocorrelação, agora a gente vai falar o conceito contrário, heterogeneidade espacial. O que é isso? É a tendência dos lugares serem diferentes uns dos outros. Então, quer dizer, você pode ter naquele mapa que a renda vai mudando do centro para a periferia, quanto um mapa todo bagunçado, de uma outra variável. Então, essa heterogeneidade ela pode ser, inclusive, ficar maior com o aumento da distância. Então, por exemplo, tem uns fenômenos que eles mudam de maneira gradual, a renda, né? Por exemplo, a gente viu. Outros, eles podem ser totalmente irregulares. Então, alguns vão violar a lei de Tobler. Essa é a questão. A gente pode quantificar quanto está aparecendo mais uma autocorrelação ou mais uma heterogeneidade. E às vezes no mapa pode ser que uma parte está gradual, chega numa parte do mapa e fica todo bagunçado. Então a gente vai trabalhar também com isso nessa aula. Então aqui, uma diferença, um exemplo aplicado à violação da lei de Tobler para a renda, né? O que a gente pode ver? A divisa entre o Morumbi e Paraisópolis, né? Condomínio de luxo de um lado, do outro lado você já tem a favela. Quer dizer, não tem graduação nenhuma. Você saiu do mais rico e foi direto para o mais pobre. Então, a ideia é justamente isso. É a similaridade da localização dos objetos e dos seus atributos. A gente vai relacionar os atributos dos elementos com a localização deles. E aí ela pode ser tanto positiva, que seria a lei do Tobler, que seria feições similares, se um está do lado do outro, eles tendem a ser similares, ou pode ser autocorrelação negativa, que é o oposto à lei do Tobler, que é a heterogeneidade, né? Seria o quê? Que feições similares, quanto mais próximo, mais é a chance de estar diferente. Porque o mapa está todo picotadinho, né? E pode ter ausência de correlação, ou seja, não ter relação nenhuma. Então, se a gente vê esses exemplos aqui, agora a gente vai pensar a vizinhança do tipo Uruk, torre. Pensa num tabuleiro de xadrez, né? A torre ela só vem na horizontal ou na vertical, ela não vai na diagonal, né? Então, vamos pensar que para cada quadradinho, os vizinhos deles são esses quatro, nas quatro direções, certo? Então, por exemplo, se a gente for ver, esse aqui tem uma correlação positiva muito grande. Por quê? Se você pega um elemento aqui, a chance dos vizinhos dele serem iguais é grande. Todos os vizinhos têm o mesmo valor, né? Agora, aqui, você pega um elemento, todos os vizinhos têm valor diferente. Então, essa é a autocorrelação negativa. Essa é a autocorrelação positiva. O máximo possível e o mínimo possível. E a gente vai ter também valores intermediários dessa autocorrelação. Por exemplo, essa aqui vai ser totalmente ao acaso. Às vezes o vizinho vai ser positivo, às vezes não vai ser. Esse aqui já vai ser mais parecido com a negativa, mas também um pouco meio aleatório. E esse aqui mais parecido com a positiva. Tem uns agrupamentos, né? Mas não é tão homogêneo igual o outro do lado de cá. Então é isso que a gente vai ter que sentir também em relação aos dados que a gente vai utilizar. Bom, então a questão é que a medida de autocorrelação espacial ela vai trabalhar um atributo por vez. Ou seja, o valor aqui era, vamos supor, é 0 ou 1, né? A gente está trabalhando com um atributo só. Agora a gente também pode trabalhar com a estatística espacial para ver relação entre vários fenômenos no mesmo local. Por exemplo,
se aquele exemplo que a gente viu, se a variação da renda no espaço afeta a variação do consumo de água. Ou seja, a gente está passando de, em vez de pensar só em uma variável, a gente vai pensar várias variáveis juntas. A aula de hoje, a gente vai trabalhar com esse aqui, um atributo por vez. Mas nas próximas aulas, a ideia é a gente começar a ampliar, para analisar diferentes atributos também. Só que essa inter-relação assim, entre a propriedade de um local, os atributos e o espaço, ela é muito importante para a gente entender fenômenos como ocorrem na realidade, fenômenos territoriais, né? E ela também é uma propriedade que ela desafia a estatística convencional. Porque com os modelos de estatística convencional, tem uma propriedade que a gente chama de independência das observações. Ou seja, uma variável, você pega duas variáveis, a chance delas variarem entre si é aleatória. Por exemplo, na tabela do Excel, né? Não, na tabela do SPSS. Mas a gente vai ver que às vezes, na realidade, se uma está próxima da outra, não é aleatório. Às vezes, elas mudam ao longo do espaço. Leste é de um jeito, oeste é do outro. Então, se você pega todas as suas amostras no lado oeste, você não consegue predizer o que está acontecendo no lado leste, por exemplo. Então, quer dizer, quando tem essas variações espaciais, às vezes a estatística convencional ela não vai ser o melhor para explicar o seu fenômeno. Bom, agora nós vamos trabalhar com um conceito que chama de matriz de vizinhança. O que é isso? A ideia é a gente trabalhar, por exemplo, como que o atributo de um elemento está relacionado com os atributos da vizinhança. Aí a gente tem que saber, peguei um atributo, quem que são os seus vizinhos? É isso que a gente vai chamar de matriz de vizinhança. Ele vai ser o seguinte, vai ser uma matriz onde numa linha eu vou ter todos os atributos, todos os elementos, e na outra linha eu vou ter todos os elementos. Eu vou mostrar aqui para frente. Na interseção de cada elemento, eu vou ter um peso, que chama W. Esse W é um peso que vai falar se é vizinho ou se não é vizinho. Então a gente vai usar essa nomenclatura W, I, J, para falar I é a linha da matriz e J é a coluna da matriz. Vocês vão ver depois certinho como é que fica. E aí, um critério, normalmente que a gente chama de contiguidade, é o seguinte, se é vizinho, o peso é 1. Se não é vizinho, o peso é 0. Agora, sim, existem outros critérios, a gente vai ver outras maneiras também, mas esse aqui é a mais básica que a gente tem. Aqui está uma matriz, e aqui está o nosso mapa. Então, como é que a gente interpreta isso? É que o nosso elemento 1, quais são os vizinhos dele? 2, 3 e 4, não é isso? Então, se a gente pega aqui o elemento 1 e vai caminhando na interseção com os outros elementos, o 2 com 1 é 1, 3 com 1 é 1, 4 com 1 é 1, mostrando que eles são vizinhos. E os outros elementos que ele não é vizinho, está 0. A gente também pode ver ele também nessa direção. Pegou o 1, com interseção com 2, com 3 e com 4 deu 1, e os outros deu 0. Certo? Vocês vão ver que ele tem toda essa linha aqui é 0. Porque o número com ele mesmo, ele não é vizinho dele mesmo. Certo? E essa metade de cá é simétrica da metade de cá. A propriedade das matrizes, né, de vizinhança. Certo? Agora, esse aqui é o exemplo de 0 e 1. Poderia ter outros exemplos. Por exemplo, a gente poderia usar a distância entre os elementos e colocar os pesos aqui. Então, por exemplo, o 3 ia ter uma distância menor do que o 6 e do que o 8. Então a gente podia colocar as distâncias aqui, tanto em um quanto no outro. É uma outra maneira. Ou o inverso da distância, tem outras técnicas. E também a gente pode normalizar. O que é normalizar? Normalizar é assim, depois que você colocou os pesos, você
vai dividir eles pela quantidade de elementos até que a soma de todas as linhas, a soma de cada linha seja 1. Ou seja, depois que eu somar a vizinhança de cada um deles, a soma vai ser 1. Como é que ficaria? Aqui é um exemplo. Então, por exemplo, o A, ele é vizinho do B e do D, não é isso? Então, ó, B e D. Só que a soma da linha, ela tem que ser 1. Então ficou meio mais meio. Já o B, ele é vizinho dos 4 outros elementos, tá vendo? Então, na hora que você pega a soma da linha, vai dar 0,5. Para que é importante fazer essa normalização? Porque às vezes eu quero tirar, por exemplo, aqui para o B, a média dos valores dos meus vizinhos. Então, eu tenho que dar um valor igual para eles e eu multiplico o valor de cada um dos vizinhos por esse valor aqui normalizado e somo eles. Aí eu vou achar a média. Essa que é a ideia. Bom, algumas coisas relacionadas à contiguidade. Engraçado. Eu mudei esse slide. Bom, deixa, a gente vai na aula do jeito que dá. Depois eu mostro o slide modificado para vocês. Bom, a contiguidade, vocês viram o método da torre, né, que é esse aqui. Existe o método da rainha, que é esse daqui. O método da rainha é o quê? A diagonal também conta como vizinhança. Agora, se não fosse quadradinho, se fosse polígono, como é que a gente definiria? Também é a mesma coisa, só que é o quê? Se compartilha, por exemplo, um lado, um polígono compartilha um lado com o outro, ele é vizinho. Agora, se ele compartilha só um vértice, só um pontinho, com o outro, está um aqui e o outro aqui assim, né? Eles também são vizinhos, no método da rainha. Mas no método da torre, não. Certo? Outra questão, por exemplo, pode ser a da distância. A distância pode ser um decaimento linear, por exemplo. Ou seja, o valor que a gente vai colocar na nossa matriz está valendo certinho em relação à distância, proporcionalmente. Ou pode ser um valor exponencial. Ou seja, os mais próximos vão ter um valor muito mais alto do que os que estão mais longe. Ou pode ser uma outra fórmula diferente, nem tão forte assim. Então, quer dizer, existem métodos para a gente trabalhar com o critério de vizinhança. Certo? Bom, a matriz de vizinhança ele é um critério para revelar a estrutura espacial. Então, como é que a gente pode falar? Se a gente usa um método diferente, diferentes métodos, o nosso valor de autocorrelação espacial ele vai estar diferente, vai dar um resultado diferente. Então, assim, vale a pena a gente testar. Testa método, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, testa um método, testa o outro e vê como que muda o resultado. Aí vocês pegam o que adapta melhor para vocês, que dá um resultado mais interessante. Então agora, vocês conseguem interpretar melhor essa questão da vizinhança aqui. Vocês já viram, por exemplo, como você pode calcular a matriz de vizinhança e entender um pouco melhor como é que funciona. A vizinhança aqui é bem diferente, a relação do atributo com a vizinhança aqui é igual e aqui é diferente. Bom, agora a gente vai passar para os índices de correlação espacial. Como é que eles funcionam? Primeiro a gente vai ter dois tipos, os índices globais e os índices locais de associação espacial. Os índices locais a gente chama de LISA. E tem os globais. O global, ele vai gerar um índice para o seu mapa inteiro. Ou seja, vai analisar o seu mapa inteiro e vai te dar um valor. Os locais, para cada elemento do seu mapa, cada polígono, por exemplo, ele vai te dar um valor diferente, baseado nos vizinhos. Então, um exemplo que a gente vai ver de índice global é o índice de Moran, que é o índice I. Existe outro como o índice de Gary, mas a gente não vai ver ele não. A gente vai trabalhar só com esse no nosso curso.
E os índices locais, ele é interessante porque como ele gera um valor para cada atributo, então você pode fazer um mapa mostrando como que esses atributos de vizinhança e relação com a vizinhança mudam ao longo do seu mapa. E então, assim, às vezes, por exemplo, pode ser que numa parte do mapa tenha um certo valor de autocorrelação espacial e em outra seja outro diferente, você consegue visualizar isso. E vai ter o índice local de Moran, ou seja, tem o global de Moran e o índice local de Moran. Então, aqui a gente calculou um índice global de Moran, que está aqui, ó. Quer dizer, é justamente a gente calcular um valor para o mapa inteiro. Então, que deu valores diferentes, menos 1, menos 0,3, mais 0,857. A gente vai ver depois qual que é o significado disso. Mas a ideia que a gente pode começar a explorar são esses outros números que estão aqui no mapa. Olha só. NBW significa a quantidade de vezes que mudou de azul, blue, para branco, white. Então deu 112 vezes a vizinhança mudou de azul para branco. E nenhuma vez de branco para branco, nenhuma vez de azul para azul, 0. Aqui embaixo, olha só, 8 vezes que mudou de branco para azul, aqui era 112, né? Só que de azul para azul foi 52 vezes e branco para branco 52 vezes. Ou seja, a gente começa a perceber como que essas associações aqui vão influenciar o nosso índice global. Então tá, o índice global de Moran, então ele vai de menos 1 até 1. É o que a gente viu aqui, né? Quando ele é 1, é extrema autocorrelação positiva. Ou seja, quando ele é 1, significa que todos os valores do seu mapa são iguais, tá? Porque na verdade todo elemento vai ser igual ao dos vizinhos. E menos 1 é extrema autocorrelação negativa, que é esse aqui, né? Menos 1, tá vendo? Todo mundo viu, né? E o 0 é a ausência de autocorrelação. É quando está tudo aleatório. Às vezes é positivo, às vezes é igual ao vizinho, às vezes não é. Que aí seria esse aqui, o 0. Vendo? É o aleatório. Então vocês veem que as mudanças aqui são bem semelhantes, são bem tipo, na média, assim, não é nem 112 nem 8, né? 56. Então quer dizer, ele dá um valor de ausência de correlação, ou seja, o espaço não te dá uma informação interessante para entender como que o elemento relaciona com os vizinhos. Essa é a fórmula, grandinha, né? Mas vocês vão ver que não é tão difícil de interpretar não, tá? Ó, primeiro, o I é o índice de Moran, é o resultado que a gente quer calcular. N é o número de observações, ou seja, o número de polígonos, ou de elementos, ou de quadradinhos que você tem no seu mapa. Esse aqui é a soma de todos os pesos da sua matriz. O que significa isso? Você pega todas as linhas, cada linha e cada coluna e vai somando tudo. Se a sua matriz for normalizada, vai dar a mesma coisa que N, isso aqui vai dar 1. Se não for normalizada, vai dar um valor maior, mas não tem problema não, porque o que acontece? Aqui também vai ser maior do outro lado. Então, aqui o que está fazendo aqui? Ele está pegando cada elemento, o YI, por exemplo, diminui ele da média do mapa inteiro. E aí, depois que ele diminuiu o I do mapa inteiro, ele vai começar a olhar todos os outros elementos do mapa, ou da matriz de vizinhança, né, no caso, e ver se é vizinho, é 1. Não é vizinho, é 0, né? Aí, se for vizinho, ele vai multiplicar a diferença da média do seu elemento com a diferença do seu vizinho para a média. Ou seja, vocês lembram quando a gente calculou covariância, como é que funcionava? Se
um atributo seu varia na mesma direção do atributo da outra variável, o valor fica positivo, não é isso? Aqui, a gente está pensando, em vez de trabalhar com outra variável, a gente está pensando com o vizinho. Então, se o vizinho está variando na mesma direção do seu elemento, o seu valor vai dar positivo. E aí você vai somando esses valores. Agora, se o seu vizinho der um valor diferente em relação à média, oposto, positivo multiplicado por negativo dá um valor negativo. Aí que você vai começando a entender como é que a gente chegou nesses valores aqui. A gente vai somando cada elemento com seu vizinho. Se não for vizinho aqui dá zero, aí não multiplica. Se for vizinho, aí multiplica pelo peso e vai multiplicando ele pelo vizinho. E no final você divide pela variância. Você lembra? No caso variância não, para a soma dos quadrados, né? Seria cada valor, cada elemento menos a média elevado ao quadrado. Esse aqui é importante para a gente padronizar o nosso valor. Se a gente ficar só com esse daqui, se os nossos elementos têm valores altos, vai dar um valor alto. Se tem valor baixo, vai dar um valor baixo. Quando a gente divide por esse aqui, a gente padroniza tudo. E aí vai dar um valor que vai se dar sempre entre 1 e menos 1. Lembra, igual a gente fez no coeficiente de correlação, a gente dividiu pelo desvio padrão. Aqui a gente divide pela soma dos desvios ao quadrado. E aí vai dar exatamente um valor entre 1 e menos 1. Ou pode dar 0. Vocês viram que a estrutura é muito semelhante ao coeficiente de correlação que a gente viu na aula passada. Só que o coeficiente de correlação compara duas variáveis diferentes. Aqui a gente está comparando o elemento com os vizinhos. E tirando uma média dessas para o mapa inteiro. Então tá, vamos lá. A ideia, agora a gente tem que pensar o seguinte, que o índice de Morin, ele pode fazer um teste, por exemplo. Lembra que a gente estudou teste na aula passada? Ele vai dar um valor e a gente quer saber não só o valor dele, mas a gente quer saber se a gente realmente pode confiar nesse valor. Se ele realmente mostra uma característica, um fenômeno que a gente está estudando, ou se é só uma obra do acaso, né? Que por acaso deu esse valor. Então, o que a gente vai ver, por exemplo? Além da gente ver, por exemplo, os valores positivos, que tem autocorrelação positiva, né? Valor negativo, autocorrelação negativa, isso a gente já viu. Aí a gente vai pensar assim, vamos supor que, por exemplo, eu fiz o meu mapa de consumo de água. Eu fiz o índice de Morin e deu 0,59, usando a contiguidade Queen. Lembra? Rainha? Então, agora eu falo assim, deu 0,59. Agora, será que é estatisticamente significativo ou será que foi uma obra do acaso? Aí tem um teste para a gente ver. Pode testar de duas maneiras. Uma seria assumindo que os dados têm uma distribuição normal, que é o que a gente fez na aula passada. Lembra? Tem a distribuição normal, aí a gente calcula o valor crítico, olha lá na tabelinha. Agora eu vou ensinar para vocês uma outra maneira, que é uma maneira que a gente chama de pseudo-significância. É uma técnica não paramétrica. Lembra? Paramétrico é aquele que assume que tem uma distribuição. Não paramétrico é quando você fala assim, não, vou evitar falar se é normal, porque às vezes é normal, às vezes não é normal, então vou usar uma técnica que não precisa de supor se é normal ou não. O que ele faz? Ele faz o seguinte, ele vai pegar o seu mapa, por exemplo, esse aqui, e ele vai falar assim, o seu índice deu 1, por exemplo. Aí ele vai alterar duas casinhas aqui. Vai calcular de novo, aí deu 0,99, né? Aí ele vai alterar mais duas casinhas aqui, ver quanto é que deu. Mais duas, sempre é um acaso. E aí vai fazer isso, por exemplo, 999 vezes, um tanto de vezes. Com isso ele vai calcular como se fosse uma curva de distribuição. Cada vez que ele vai uma vez,
ele vai calcular de novo o índice, e aí você consegue construir um histograma. Seria esse aqui. Quer dizer, cada vez que você variou um pouquinho, aí você vai montando o seu histograma. E essa aqui é cria uma distribuição simulada. Aí você vê se o valor que você encontrou está onde nessa distribuição. Se ele estiver aqui na pontinha, aí ele é significativo. Porque você criou a sua distribuição e viu aqui estava nos últimos 0,05, né? Nos últimos 5%. E é assim que funciona. Então, estou dando um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que você tirou o seu nível de significância. Aí quando deu muito significativo o seu índice, era porque estava todo agrupado. Aqui embaixo, né? Vocês estão conseguindo ver? Quando ficou muito aleatório, aí deu um valor que não era significativo. E quando era totalmente disperso, lembra a correlação negativa? Muito negativa, aí a chance de ser significativa é maior. Estou tentando mostrar para vocês assim, que quanto mais elemento, mais fácil ser significativo, quanto maior o valor da autocorrelação, seja para mais ou seja para menos, maior é a chance dele ser significativo também. Então, esse aqui é um teste que aí a gente usou, por exemplo, esse teste nós vamos fazer na aula seguinte. Eu vou ensinar para vocês como é que faz na prática. O seguinte, a gente pegou o mapa de consumo de água, por exemplo, e mandou gerar as 999 permutações, né? Aí ele criou essa distribuição. Essa aqui é essa daqui, ó, que a gente viu aqui. E o nosso valor teste está aqui. Quer dizer, está lá na frente. E ele, o p-value dele, ó, deu 0,001. Quer dizer, se fosse 0,05 já era significativa a 95%. Aqui, deu significativa a quanto? 99,9%. Então é um valor legal, né? Então a gente pode falar com segurança de que esse índice de Morin, ele é significativo. Ou seja, não é aquele valor de 1, que é todos os valores iguais, mas existe uma relação espacial entre os vizinhos. Então, isso mostra qual que é a ideia. Se existe uma relação espacial entre os vizinhos, é importante considerar o espaço para você analisar esses dados. E se não fosse, por exemplo, o trabalho de vocês descobrem que o valor deu próximo de zero, então pode ser que o espaço não é importante para o dado de vocês. Pode ser que a relação entre as duas variáveis seja muito boa. Uma explica a outra. Mas o espaço, a distribuição do espaço não explica. Não tem problema, mas vocês fazem o trabalho de vocês mostram o teste, argumentam que o espaço não é importante e faz só a relação estatística convencional. Não precisa levar em conta o espaço. Essa que é a ideia. Então, uma outra maneira da gente analisar é o que a gente chama de diagrama de espalhamento de Morin. Então, o que ele faz? Ele vai pegar os valores dos elementos e vai padronizar. Vocês lembram como é que padroniza as variáveis? Da linha tem que... não padronizar. Tem que... A média zero. Não, mas no caso aqui a gente está falando para distribuição normal, escolhe Z. Vocês lembram como é que é? Tira a média e divide o desvio padrão. Isso, exatamente. Subtrai a média, divide pelo desvio padrão. Por que é importante? Porque você consegue comparar elementos diferentes, variáveis diferentes. Todos vão ficar entre -1 e 1, né? Nem tanto. Pode dar 1,96, né? Vai criar a distribuição normal. E
a ideia seria o quê? Comparar o score padronizado de um elemento, de um atributo de um elemento, com a média dos vizinhos. E aí, para você ver, você pode fazer um gráfico assim, em um eixo, o atributo no elemento, e no outro eixo, a média dos vizinhos de cada elemento. Então vai gerar um gráfico mais ou menos assim, por exemplo. O que é? Aqui está o valor de Z, ou seja, o atributo padronizado. Lembra que a média é 0, né? Aí vai de -1 até um valor alto, pode ser. E aqui você tem a média dos vizinhos. Então, alguém consegue interpretar o que esses elementos que estão aqui nesse canto do mapa significam? Lembra, aqui está o valor do elemento e aqui está a média dos vizinhos do elemento. Média dos vizinhos. A média do valor dos vizinhos, né? Da mesma variável. Então, Qual quadrante você perguntou? esse aqui. Isso é A menor probabilidade dele só Probabilidade de ser mais próximo. Que tende a 1. Isso é uma ideia, é uma das ideias, mas tem uma outra coisa aqui. Nesse quadrante, pensa, é só interpretar o gráfico. Nesse quadrante aqui, os valores de Z são altos. E os valores dos vizinhos são altos. E no quadrante de cá? São baixos, Os dois são baixos, exatamente. E aqui no Q4? Exatamente. E aqui, o oposto. O valor de Z é alto, mas os vizinhos são baixos. Se os nossos dados têm uma autocorrelação positiva, em quais quadrantes você acha que os dados vão ficar? Autocorrelação positiva. Quais quadrantes? Q4, Q1, Q2 ou Q3? Q1 e Q2. Porque lembra a fórmula de calcular. Lembra a fórmula de calcular o índice de Moran? Você pega um valor negativo e multiplica por um negativo, você vai dar uma autocorrelação positiva. Certo? Então, quer dizer, quando o valor for baixo no mapa, o vizinho vai ser baixo. Quando o valor for alto, o vizinho vai ser alto. Não é? Agora, e se a autocorrelação fosse negativa? Quais são os quadrantes? Q4 e Q3, exatamente. É assim que a gente vai interpretar esse diagrama aqui de Moran. Essa que é a ideia. Então, assim, divide em 4, né? Então, esse aqui a gente já explicou. A ideia, por exemplo, vocês veem aqui que esse aqui está como? Como que vocês explicam esse aqui? A autocorrelação está positiva ou negativa? Positivo. Mas e esses elementos que estão aqui, passando por Q4 e por Q3? O que vocês acham? Como é que você explica eles estarem aí? Isso já ajuda. Quer dizer, não é um exatamente, né, a autocorrelação. E o que mais? Difícil? Quer dizer que os valores negativos eram positivos. Mas olha o que vocês conseguem perceber. Apesar de eles estarem aqui, eles estão parecendo que está formando uma grande linha aqui, não é? Então, a dica é que esses valores aqui, eles estão na transição. Eles estão num lugar onde os dados ainda não são nem tão altos nem tão baixos, né? E que aí assim, você está na transição entre o valor alto e o valor baixo, aí quando você está nessa transiçãozinha, você vai ter um valor alto do lado de um valor mais baixo. Essa que é a ideia. Vocês vão ver depois espacialmente como é que fica. Dá para ver direitinho. Então, justamente eu estava falando, o Q3 e o Q4, nesse caso, seriam regiões de transição. E aí,
quando a gente visualiza no mapa que é legal. Então aqui, ó, alto com alto, a gente pode criar uma legenda no nosso mapa. Vamos dar uma cor para alto com alto, outra cor com baixo, outra cor para alto baixo, outra cor para baixo alto. Quer dizer, o nosso mapa vai ter 4 cores. Certo? Se os elementos que estão aqui a gente dá uma cor, os que estão aqui a gente dá outra cor, aqui outra cor, aqui outra cor. Aí como é que fica? Aqui, ó, um exemplo. No caso, porcentagem de idosos no município de São Paulo. Aqui é alto com alto. Ou seja, o que significa? O elemento tem um valor alto, os vizinhos têm um valor alto. Aqui é baixo com baixo. Ou seja, o elemento tem um valor baixo e o vizinho tem valor baixo. E na beirada, entre os dois? A gente tem o alto baixo e o baixo alto. Vamos pegar um exemplo? Olha aqui um alto baixo. Esse valor aqui, ele é alto, está aparecendo mais com esses valores daqui, mas olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 vizinhos que são baixos. Então, ele vai ser um valor alto com vizinhos baixos. E se a gente olhar, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo esse aqui? Ele tem um valor baixo, por exemplo, mas ele tem 1, 2, 3 vizinhos com valor alto. Então ele vai ser um baixo alto. Então você consegue perceber direitinho como é que você tem uns agrupamentos de valores baixos, um agrupamento de valores altos e umas áreas de transição entre esses agrupamentos. É isso que esse mapa consegue mostrar para vocês. Esse sim é uma abordagem mais básica. Agora a gente vai ver uma abordagem um pouco mais sofisticada. A gente vai trabalhar com os indicadores locais de associação espacial. Lembra que a gente falou? Tem os globais, que dá um índice para o mapa inteiro, e tem os locais, que dá um índice para cada elemento, né? Então, uma coisa interessante então a gente tem o global, tá? E agora a gente, com o indicador local, a ideia é justamente essa, que a gente vai conseguir ver se o mesmo padrão de índice de correlação se aplica para o mapa inteiro ou se ele aplica só para uma certa região do mapa. E aí a gente vai refinar a ideia é a gente sempre fazer essas duas análises, tanto a global quanto a local. Porque aí a gente vai ter uma ideia de como se comporta no conjunto e uma ideia de como se comporta no mapa. Então, vai ser um para cada objeto, e aí ele vai ajudar a gente a identificar cluster, que são objetos com valores de atributos semelhantes, outliers, ou seja, com atributos diferentes, e presença de mais de um regime espacial. Ou seja, às vezes um lado do mapa vai ser diferente do outro, né? Então tá. Então vamos lá. O Anselin, que é que trabalhou e que propôs essa ideia dos índices locais de associação espacial, ele falou que o indicador local ele tem que seguir dois objetivos. Primeiro, você tem que, além de você gerar o indicador, você tem que poder testar se ele é significativo ou não, em cada elemento. Igual a gente tirou o global e viu se ele é significativo, a gente vai ter que ver para cada elemento e ver se cada elemento é significativo. Que aí é legal que depois a gente vai poder mapear quais que são significativos. E ele tem que ser uma decomposição do índice global. Ou seja, se eu tirar a média de todos os índices locais, eu chego no índice global. E é o que a gente vai fazer com o índice de Moran. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o índice de Moran pequenininho. Que a ideia é mais ou menos a mesma. Está o índice local aqui, né? A gente vai pegar cada elemento, a gente vai subtrair ele da média e vai somar pela diferença dos vizinhos, que os vizinhos têm em relação à média. Lembra que a gente fez isso para o índice global? Só que agora, em vez de a gente somar o índice de Moran para todos do mapa, a gente vai pegar só ele para aquele elementozinho ali. E vai dividir pela variância
Não. I dividido pelo número de elementos. Ou seja, seria praticamente a sua variância. Então a gente vai padronizar também. Com esse aqui, a gente calcula a covariância, né, em relação ao vizinho. Com esse aqui a gente padroniza, a parte de baixo, para a gente poder comparar esse índice diferentes, amostras diferentes, sempre um valor de referência entre mais 1 e menos 1. Então, se o índice for maior do que 0, a gente vai falar que que o elemento tem valores similares ao vizinho. Se for menor do que 0, a gente vai falar que os vizinhos têm valor diferente do elemento. Mesma coisa que a gente já viu nos outros, né? No índice de... Bom, só que a gente viu uma média geral, agora a gente vai ver para cada atributo. Então, o índice... Então, essa é mais ou menos que a ideia. E aí, o teste da significância de cada elemento, a gente também vai usar o mesmo teste de pseudo-significância. Fazendo as alteraçõezinhas, né, aleatórias. Aí a gente vai e gera a distribuição e vê se é significativo ou não. Mesma coisa. Então, a gente vai poder mapear essa significância. É o que a gente chama de Lisa Map. A gente vai combinar o indicador com a significância estatística. Então, vocês vão ver, por exemplo, no Lisa Map aqui vai ter a gente vai poder classificar eles. Vai classificar como? Primeiro, quais que não são significativos. Então, por exemplo, às vezes o nosso valor do índice vai estar muito próximo de 0, a gente não sabe se é obra da casa ou não significativo. Ou ele pode ser significativo com 95% de confiança, 99%, 99,9%. Lembra o score Z? 1,96, 2,58, 3,29. Sempre em relação ao quê? 1,96 vezes o desvio padrão. Certo? Bom, então, aqui a gente vê o exemplo para o consumo de água. Como é que a gente interpreta esse mapa? Primeiro, só tem cor os que estão com significância acima de 95% de significância. Ou seja, os outros que estão em branco, meio cinzentinho, não significativo, certo? Então, primeira coisa, a gente só está destacando o que é significativo para a gente estatisticamente. O que a gente vê? O low, low, baixo, baixo e significativo, eles estão onde? Muito concentrados aqui, né? Ou seja, você tem um consumo baixo e os vizinhos têm valor baixo, não é isso? E aqui embaixo, o que é? Hein? Pode falar. Ninguém quer arriscar, gente? Consumo mais alto. Isso. E além do consumo ser mais alto, os vizinhos são altos. Exatamente. Então, quando a gente fala que um valor é alto e os vizinhos são altos, é como se você tivesse um agrupamento de valores altos, não é? É o que a gente chama de cluster, ou de agrupamento. E o baixo também é a mesma coisa. Você tem valores baixos e os vizinhos são baixos. Então, se você pega essa massa toda, você criou um cluster, um agrupamento de valores baixos. Certo? E você tem os baixo-alto e alto-baixo. Você vê que eles são todos espalhados? São justamente na área de transição. Na área de transição desse aqui para esse aqui, você vai ter os valores de transição. Só que muitos deles não vão ser estatisticamente significativos. Porque quando você pega ele muito próximo de 0, né, às vezes o valor não fica estatisticamente significativo. Então, é mais ou menos isso. Então vocês veem que aqui também tem alguns, né, mas esses agrupamentos nem são tão expressivos. Aqui você tem os agrupamentos pequenininhos, tá vendo? De valores baixos, você consegue ver.
Às vezes, dentro do seu agrupamento, você tem umas áreas de transição. Então, quer dizer, você tem um valor alto, baixo, baixo, alto, exatamente na borda do seu cluster. Então, é mais ou menos o que a gente tinha visto para aquele mapa da região de São Paulo, né, com o índice de Morin, não como que a gente classificou o diagrama. Agora a gente fez uma estatística mais robusta, mas chegou num resultado praticamente parecido, né? Mas o que esse dá além de dá mais de informação para a gente? Principalmente esse nível de significância. Ou seja, para a gente falar assim, onde o de Morin, quando a gente fez aquele diagrama de Morin e classificou os quadrantes, ele só falou a região, alto, alto, baixo, baixo, mas ele não deu para a gente se era estatisticamente significante ou não. Esse mapa aqui deu para a gente essa informação. E outra forma de mapear é mapear só o nível de significância. Então o que vocês veem? Às vezes você tem um núcleo muito significativo e quando você vai para a borda, ele vai ficando menos significativo. Todos esses que estão em verde, diferentes tons de verde, eles estão mostrados aqui. Mas aqui você vê quais deles que estão super certeza, não vem 0,0001 e quais que é só 0,05 e a gradação entre eles. Então você vê, por exemplo, aqui, ó, tem esse cluster aqui, esse agrupamento que é alto aqui no miolo, vai chegando aqui para a borda, ele não é mais tão significativo assim. Bom, essa mais ou menos era o conteúdo que eu queria passar para essa aula. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas daquela aula que a gente não fez, porque que não teve aula expositiva, porque nós trabalhamos com os dados aqui para apresentar os trabalhos. Mas antes eu queria perguntar, vocês têm alguma dúvida em relação à matéria? Conseguiram visualizar direitinho? Às vezes com o mapa é mais fácil a gente ver visualmente do que com fórmula estatística, né? Bem mais fácil, né? Assim, isso mais porque a gente está trabalhando com o pessoal que gosta de mapa também, né? Esse pessoal que gosta de número vai achar mais fácil trabalhar com estatística, acha essas coisas de mapa muito mais difícil. Mas assim, então a ideia vai ser depois a gente vai trabalhar, na aula que vem a gente vai ver como que a gente vai trabalhar. Vai trabalhar na prática, vai trabalhar com o Geoda, que é um software para fazer esse tipo de análise. A gente vai aprender desde as coisas básicas até fazer esses mapas aqui. E aí, eu acho que não tem muito erro. A referência, se alguém tiver alguma dúvida, quiser aprofundar mais, a referência para essa aula é o capítulo 5 do livro Análise de Dados Espaciais, que está lá na bibliografia do curso de vocês. Então ele explica, dá vários exemplos, desde daquele inicial de agregação, de como que a agregação varia os valores os valores estatísticos que você vai calcular. Enquanto ele dá o exemplo do índice de Morin, dá o exemplo do Lisa, dá todos esses exemplos, até aprofunda mais do que a gente viu aqui. E dá exemplos aplicados também, que às vezes não fica claro com esse exemplo, vocês podem olhar lá um exemplo diferente, tá bom? A gente tem aqui 15 minutos. Talvez assim, o que eu vou tentar fazer, eu vou tentar passar um pouco rápido algumas coisas que vocês não viram naquela aula que a gente perdeu, tá bom? Então assim, talvez não vai ser uma aula prática, eu vou só mostrar para vocês certas funções do SPSS e do CtrlGIS que vocês podem utilizar, que às vezes pode ser útil para o trabalho de vocês, tá bom? Então tá.
Vamos. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês uma prática de dados com a amostra do censo. Até agora, a gente trabalhou com o universo, né? Que você tinha dado para cada setor censitário. Para a amostra, não sei se vocês lembram, qual que é a diferença da amostra? Se você for lá no site do IBGE, você baixa em outro lugar. Vai lá no resultados, né? E tem aqui resultados gerais da amostra. Aí tem os microdados, ou seja, quando fala microdado, você não pegou mais cada domicílio. O que você fez? Você pegou uma casa, pulou 10, pegou outra casa, pulou 10, pegou outra casa, e no final você junta esse dado, essa amostra, para uma área que chama de área de ponderação. Certo? Alguém aqui trabalhou com a área de ponderação? Você, né? Talvez se a gente tivesse olhado essa aula antes, talvez ia te ajudar um pouquinho. Mas a ideia é essa. Então, a área de ponderação, você tem uma amostra e você tenta estimar os outros domicílios da sua área de ponderação utilizando os dados da amostra. Então, assim, tem a mesma coisa do resultado do censo, do universo. Você clica lá, vai ter os dados por estado, aí você pode escolher. No caso, por exemplo, região metropolitana, ou restante de São Paulo, e tem um documento aqui de documentação, que é o que também, igual a gente viu para o universo, que ele vai dar. Vai mostrar para você o nome de cada variável e como que ela foi calculada. Então, e tem também no site do GeoFTP, do IBGE, você consegue baixar a malha. Da mesma forma que você baixa a malha, a gente baixou a malha de municípios, né? De distritos, você tem a malha de áreas de ponderação também. Aí no caso seu, você criou a sua própria malha, né? É porque não estava disponível. Eu tentei entrar no link e ele estava dando um erro lá, eu não consegui. Aí eu consegui a malha dos setores, tive que recortar e dissolvendo pelas áreas, porque tinha um código ainda. Isso que foi mais, pois é. mais chatinho. Bom, e se você abrir o microdado, ele está assim, ó. Ele é um formato diferente daquele CSV que a gente viu do dado do censo. Qual que é a diferença? Esse aqui são dados tabulares, ou seja, as variáveis, elas estão sempre de uma coluna até a outra coluna. Então, por exemplo, na documentação fala assim, da coluna tal até a coluna tal é a variável tal, V0. Na coluna tal até a coluna tal é a variável V1. E aí, às vezes, por exemplo, essa variável aqui, ó, tem todos esses números e algumas vezes tem dado faltando, né? Quer dizer, não conseguiu levantar para algumas dessas, mas em cada linha é um domicílio. Ou seja, nos dados do universo, cada linha é um setor censitário, né? Com vários domicílios dentro. Porque cada linha é um domicílio, que é justamente a sua amostra. Então, é bem interessante. Aí tem jeito de abrir isso. Um jeito interessante é assim, tem esse site, Metodologia em Ciência Política, que ele dá uma sintaxe do SPSS de programação, que você cola lá no SPSS e ele já transforma os dados todos já pega isso aqui e já transforma lá para dentro do SPSS com o nome das variáveis todas certinho. Então, vou dar um exemplo para vocês, infelizmente não vai dar tempo da gente fazer na prática, né? Mas o que é? Você abre a janela de sintaxe, vai em arquivo, novo sintaxe, né? E baixa o código de programação e cola ele aqui. O que acontece? Ele vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui onde que está os dados, os microdados seu, que é um arquivo TXT, né? Que é esse aqui que eu mostrei. E aí ele vai executar o código de programação e vai te dar o resultado. Simplesmente isso. Só precisava ter cuidado aqui, de apontar para o arquivo correto.
E tem uma dica também, o pessoal sempre pede para colocar perto da raiz, porque às vezes endereços muito longos no SPSS, às vezes ele dá uns probleminhas. Isso assim, não é só no SPSS não, viu gente? Às vezes você está rodando um algoritmo no QGIS, está dando problema, você joga o shapefile lá no D2 pontos, no C2 pontos, funciona. Não devia, né? Mas sim, é um jeito, mais um teste para a gente ver quando as coisas não estão funcionando. Aí, outra coisa. Então, como é que a gente faz? A gente pode, por exemplo, quando a gente tem dados, aí essa função vocês podem, não é só para dados da amostra não, pode ser, por exemplo, caso de qualquer planilha que vocês tiverem, base de dados que vocês tiverem. Da mesma forma que a gente mandou, lembra a gente mandou no Quantum-G selecionar uma expressão para selecionar todos de São Bernardo? Você também pode fazer isso no SPSS, que é, você chama dados, no menu dados, vai selecionar casos. Aí você cria uma função. Se a condição for cumprida, você cria aqui. Se a variável, que é a variável do código do município, for esse código de São Bernardo. Então, lembra que a gente fez isso no Quantum-GIS, na aula 2? A gente também pode fazer isso no SPSS. E aí, ele vai selecionar para a gente. E, bom, aqui, se a gente for, eu abri aqui porque era o arquivo que chama Layout Microdados, porque lembra que eu falei que aqui para trás, que tinha documentação, aí ele vai mostrar as informações sobre cada variável. Então, vamos supor que a gente quer trabalhar com... A gente vai olhar uma variável importante para a gente chama peso amostral. O que é esse peso amostral? É o seguinte, para cada linha dessa, que é um domicílio que foi amostrado, quantos que não foram amostrados? Mais ou menos. A ideia é mais ou menos essa. A ideia é saber o seguinte, cada domicílio ele vai valer quanto, se a gente for somar todos eles, né? Vamos supor que para um domicílio, para pegar um domicílio, eu deixei de amostrar 10 domicílios em volta dele. Então eu vou dar um peso 11, por exemplo. Essa que é a ideia. E aí, só que o que acontece no PSS, quando ele abre a variável da amostra, ele não leva em conta vírgula, porque aqui não tem vírgula. Mas quando a gente olha a descrição da variável, ela fala o seguinte, ó, são 3 valores inteiros de um lado da vírgula e 13 do outro lado da vírgula. São 16 algarismos, 3 de um lado e 13 do outro. Então, só que na hora que a gente abre no SPSS, vai dar um valor grandão, sem vírgula. A gente precisa dividir ele por 13 casas decimais. Sim. Por que ele usa o ASC e I, a linguagem de programação? ASCII, né? Isso. Bom, foi o formato que eles quiseram fazer. Mas não sei que ele usa isso exatamente. ASCII, tem gente que fala ASCII 2, ASCII, cada lugar o pessoal chama de um jeito diferente. Não, é só porque foi o formato que eles escolheram para tratar dados da amostra. Eu acho que foi uma burrice, mas eles... É o jeito... Porque assim, o pessoal do IBGE eles têm os softwares deles. E o software que eles usam para a amostra, ele funciona nesse formato. Essa que é a ideia. É só isso, então? É. Ah, tá. Não, só para saber. O ASCII, esse formato ASCII, tanto para... Por exemplo, para mapas, existem mapas nesse formato também. Que aí é linha e coluna. Sempre pensando desse jeito, certo? É um formato um pouco estranho, né? Ele é simplesmente formato texto. Mas ele não usa delimitador com vírgula. Só coluna e linha, né? Mas não é para renderizar a imagem, não, né? Só para banco de dados mesmo? Olha, esse formato ASCII 2 você pode fazer para o que você quiser. No caso, o pessoal do IBGE utilizou para microdados.
existe mapa feito em ASCII2, em ASCII, né? Existe imagem também. Isso aí é só um formato de dados. É um dos formatos mais básicos que existem. Bom, então, a gente usou essa questão de transformação. Isso assim, vocês já estão craque já em transformação no SPSS já, né? Calcular, transformar, calcular variável, então não tem nada de novidade para vocês. E agora o que eu ia mostrar para vocês é a questão de ponderação. Ou seja, antes de você somar todos os domicílios, você usa essa função que chama ponderação, variável de frequência, que ela vai falar para o SPSS assim, essa linha aqui do domicílio, ela vale tanto, igual esse peso que está aqui, da coluna de peso, entendeu? Tem uma variável que chama peso, e cada coluna, em vez dela valer 1, né? Porque quando você não pondera, cada coluna vale 1. Aí na hora que você soma cada uma delas uma vez. Quando você coloca o peso, se o peso é 10, vai somar 10 vezes aquela linha antes de passar para a linha de baixo. E não é só para somar. Você pode fazer, por exemplo, essa ponderação. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer alguma regressão estatística, alguma coisa assim, mas você tem, cada linha sua é um município, por exemplo. Mas você não quer que cada município seu valha 1. Você quer, por exemplo, que os municípios que têm mais pessoas vão valer mais do que os municípios que têm menos pessoas. Então você colocaria como ponderar por população. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a regressão, por exemplo, de consumo de água, de renda explicando o consumo de água, mas eu quero que os municípios que têm maior população valem mais do que os municípios que valem menos. Aí eu colocaria ponderar por população. Aqui, como é a amostra, né? A gente pondera pelo peso de cada linha. Quando a gente aperta OK, aparece no SPSS embaixo assim, ponderado, que é um avisozinho, ó, está ponderando os dados, certo? Bom, e aí eu pensei aqui de trabalhar, por exemplo, duas variáveis da amostra, para dar um exemplo para vocês. Seria o tipo de condição do domicílio, se ele é alugado, se é um outro tipo próprio ou outro, e o valor do aluguel em reais. São duas variáveis que tem na nossa amostra. Então são numéricas, uma é nominal, porque é a classe, e a outra é escalar, porque é valor em reais, de quanto que é o aluguel. Então, tem uma função do SPSS que chama agregar, que ele faz isso. Esse valor 0011, ele é o valor é o índice, como se fosse o índice de cada área de ponderação. Lembra que a gente tinha o índice do setor censitário? Cada setor censitário tinha um número? Esse aqui é o valor de cada área de ponderação. Para cada área de ponderação você tem várias linhas, todas elas com esse mesmo número. Eu vou somar todas as linhas nessa linha da área de ponderação, né? É o que a gente chama de agregar. Só que eu já ponderei por peso. Tá vendo? E aí eu posso criar funções para agregar. Não é só somar. Então eu posso somar, por exemplo, o número de domicílios, aí eu somei o peso. Ou eu posso, por exemplo, tirar uma média do aluguel. Ou ver a porcentagem de casas alugadas. Então, a ideia é simplesmente, você clica aqui, aí você clica aqui em função, aí você pode calcular essas funções aqui. Ia ser legal se a gente tivesse tempo para a gente fazer todo mundo junto, mas eu estou tentando assim, só para passar para você, para não ficar sem ver. Que é interessante. Aí você pode criar, somar o número de casos ponderados, pode criar a porcentagem, eu quero fazer a porcentagem de todos que a classe é 3, porque a classe 3 era... Opa, peraí. A classe 3 é alugado. Então eu quero ver a porcentagem de domicílios alugados. Ou eu posso tirar a média aqui.
Quero tirar a média do aluguel, por exemplo. E aí, ele vai criar uma nova tabela de dados no SPSS, onde cada linha é uma área de ponderação. Ele vai ter o número de casos, a porcentagem de domicílios alugados e a média do aluguel. Sim? Essas operações não estavam que nem ela plotar, eu acho, plotar gráfico não, né? Porque no computador lá de casa, toda vez que eu tentava plotar um gráfico, ele acabava travando. Travando? Bom, eu não sei, mas não é de plotar gráfico não, é essa função aqui, dados agregar, do SPSS. É mais leve que plotar gráfico? Eu não sei, eu acho que é. Na verdade, você só cria uma nova tabela. Ah, tá. Certo? Então, e aí, criando essa nova tabela, você pode... Algo que talvez agora vocês já fizeram bastante, né? Você pode passar do SPSS para o QuantumGIS, se você quiser, gravando como DBF. Então, no SPSS, você pode gravar sua tabela de dados como DBF, e aí você pode abrir o DBF no QuantumGIS, no QGIS, né? E fazer a junção, porque aí você tem o seu shapefile que tem os índices e você tem a sua tabela que tem os mesmos índices. Aí lembra que a gente fez aquela junção na aula 2, né? Só que na segunda aula a gente usou o CSV que a gente abriu. É mais fácil se abrir fazer essa comunicação do QGIS com o SPSS usando o DBF. Eles leem mais fácil um com o outro. Só que aí a forma de abrir no QGIS é diferente. É no camada, adicionar camada vetorial. Mas isso aqui, aí adicionar camada vetorial, aí você pode abrir o DBF. É o mesmo lugar que você abre o shapefile, né? Você abre o DBF também. Mesma função, mesmo menu, vetorial, só que aí em vez de você abrir o arquivo que é shapefile, você abre o DBF. Aí ele abre uma tabelinha aqui na camada. E aí, aqui eu abri a malha também, né? E aí depois simplesmente você faz a junção, igual a gente fez na aula passada. Seria entrar em propriedades, uniões, e aí relacionar os dois campos. Na segunda aula, não tem segredo. Então é isso. Eu queria só mostrar para vocês assim, só dar umas dicas, né, de o que você pode fazer com SPSS ou não.